Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre adolescência. Oi, Cris! Olá! Até que enfim deu certo. Ai, amiga, que sufoco! Pois é, semana passada foi, mas deu certo. Graças a Deus, o pessoal tá Ainda aqui de bem. novo. Que bom, amiga. Gratidão, muito prazer pelo convite, viu? Obrigada. Pena que não deu semana passada, mas hoje deu. É isso aí. Não importa quando, a gente tá aqui, Estamos, junto, estamos aí. Isso aí. estamos firmes. Sim, com certeza. Junto com o pessoal tá entrando. Gente querida que Legal. não abandona a gente, graças a Deus. Que Olha, bom. Cris, vou te falar uma coisa que eu observei agora e que Hum, das outras, com muitos convidados acontece igual. Nós não combinamos tons de roupa e nós hum. estamos combinando. Aí, ó, estilosas. É o Você frio. é o frio, mas você sabe que é muito comum acontecer Uhum. isso. Organizar com as pessoas e de repente tem sempre alguma coisa parecida. Eu acho que é a sintonia, né? Isso, que a nossa sintonia sempre foi boa, né? Graças. Continua. Tantos, nem vamos contar quantos anos, senão o pessoal vai ficar fazendo a conta. Melhor não. Verdade, melhor não. Não. Que bom, que Sim. bom. Então vou começar. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui na mentoria mais uma vez. Tem gente nova que eu tô vendo, tem gente que eu já conheço. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Ana Carlota, sou educadora, psicóloga, trabalho numa rede de escolas e tenho na mentoria esse espaço de troca, de partilha e de aprendizagem. Tudo que a gente oferece aqui é pensando nos educadores, pensando nas famílias que acompanham a gente. E todas as quartas-feiras, hoje excepcionalmente de segunda, a gente tá por aqui batendo papo sobre algum assunto que eu venho observando que interessa as pessoas. E desde maio do ano passado, eu convido alguém para estar comigo nas quartas-feiras. Então é uma coisa deliciosa de conhecer pessoas novas, de reforçar os vínculos, de matar saudades, que é no nosso caso, né, amiga? Sim. Matar as saudades, enfim. Uhum. E de ao mesmo tempo é um bate-papo como se a gente estivesse na sala de casa, mas ao mesmo tempo é trazer para vocês a oportunidade de ouvir sobre um tema, algo que vocês queiram, é, tenham interesse. Então, vocês podem participar, não só aqui mandando perguntas, comentários no chat, como o pessoal já está fazendo, mas assim, mandar depois, Ana, você podia falar sobre tal assunto, você podia trazer alguém, porque a ideia é essa, que seja Uhum. útil para todo mundo. Então, eu agradeço vocês estarem aqui conosco. Hoje eu estou vendo que está tudo perfeito a nossa conexão, mas uma coisa é o que a gente está percebendo. Então, se alguém Sim. não conseguir ouvir direito, ou não conseguir ver direito, enfim, dá um toquezinho que a gente ajusta. Cris, se apresenta aí para o pessoal. Tá. Boa noite para todos. Meu nome é Ana Cristina Pacheco, sou psicóloga clínica, atuo em consultório, atendo adultos e adolescentes, mãe também, né, de ex-adolescentes que já são adultas já, mas também isso é uma grande fonte de inspiração e experiência na minha vida, né? Com certeza, E né? falar um pouquinho sobre um assunto tão atual que estamos vivendo ainda, né, é de muita responsabilidade, porque ninguém sabe muito, porque está todo mundo passando pela mesma situação e aprendendo um pouco juntos no dia a dia, né? Com a dor, com o amor, com a experiência e vamos vivendo, né? Com Mas a pandemia é um assunto que estamos vivendo, não acabou, não sabemos quando vai acabar, né? E Uhum. trouxe mudanças para a vida de todos, né? Profissionalmente e também familiar, né? Hoje em dia a sala de almoço virou escritório, o quarto dos jovens virou a escola, né?
e mudou-se muitas coisas, né? Muitas pessoas tiveram que desenvolver outras habilidades por conta da necessidade financeira e de perda de emprego, muitas vezes. E isso Hum. trouxe uma circunstância nova e mudando a dinâmica familiar, né? Com certeza, Cris. E assim, e tudo que é novo gera Ansiedade. expectativa, ansiedade, Uhum. preocupação, né? Sim, sim. Porque, bom, a gente que estudou psicologia, a gente sabe, né, que às vezes, por mais difícil que uma situação seja, mas quando ela é comum para a pessoa, é tão difícil às Uhum. vezes ela sair, né, daquela. Porque mesmo com algo que é sofrido, quando gera uma zona de conforto, é difícil. Agora Sim. imagina quando não é isso. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando Sim, de algo que todo mundo foi jogado ali, né? sim. E De todo uma hora mundo para imaginava no primeiro momento, um mês, 2 meses. Então, no primeiro momento, os adolescentes falaram: ah, que legal, vou ficar em casa, né? Vou ficar outra. numa boa. E aí, no primeiro momento, tudo bem. Só que o tempo foi passando, né? E a adolescência é uma fase natural da vida. Até eu brinco, eu falo que as pessoas falam, ah, é aborrecência. Não é sempre aborrecência, né? A adolescência, no fundo, ela é uma transição saudável e que todos nós passamos na vida, para a vida adulta, né? E Hum. que ela necessita de muito carinho, como todas as outras fases da vida, né? O que vai variar muito é o vínculo que você estabelece com esse filho. Se Uhum. você tem um vínculo bom desde a primeira infância, isso só vai dar continuidade. Os conflitos vão aparecer e o manejo dos conflitos vão mudando, porém a qualidade da relação, a aproximação vai manter, né? Perfeito. E na adolescência você tem mudanças físicas, psicológicas, uma necessidade de viver novas experiências, tudo com grande intensidade, tudo muito grandioso. Então, o rompimento de um relacionamento, é o amor da vida, né? Uma briga com um amigo, É é o o fim fim do do mundo. mundo. E aí é tudo muito intenso. E aí a gente traz para uma pandemia, para o isolamento social, né? Sim. Então, sensações como medo, angústia, ansiedade, estresse, irritabilidade, são sensações, são sentimentos que, com certeza, todos vivemos e o adolescente, sim. Como ele está nesse período de mais fragilidade, vamos colocar assim, mais à flor da pele, e com menos recursos do que um adulto para administrar isso tudo, obviamente ele sente um pouco mais. Sim. Então, eu vejo que muitas vezes os pais olham e falam, ele não está estudando, ele não está com vontade, ele não está afim de aparecer, mas o porquê disso, né? Tá tudo bem, hoje você não está muito motivado, mas por quê? Então, eu acho que essa necessidade de, antes de julgar ou já dar o veredito, de chegar até esse Uhum. adolescente e perguntar o que aconteceu, que você estava meio desanimado hoje para assistir a aula, pode ser algo pontual. Mas pode Sim. ser algo recorrente, né? Sim, perfeito. O que você trouxe é muito importante. E hoje, por coincidência, eu estava com a minha equipe lá no trabalho Uhum. conversando principalmente com as assistentes sociais, e elas vieram com questões sobre a adolescência e a gente tava conversando, porque aquela mudança, né, do desenvolvimento todo que acontece com todos nós e que tem um Uhum. momento ali, depois que a gente passa dos 5, 6 anos, né? Quando entrar no Fundamental 1, né? Dos Uhum. 7 até os 12, parece que o 10, aquilo vai andando num ritmo um pouco mais acomodado, né? Sim, Continuam as sim. mudanças, a gente continua aprendendo, se desenvolvendo, normal, faz parte, como você falou, do desenvolvimento. Mas quando vem a adolescência, né? Parece que vem aquela coisa tão forte quanto o início da vida, né? Que também é um momento bastante forte, de mudanças muito grandes, né? Então a adolescência por si só é um período que a gente se lembra, né? De coisas, de viver isso de maneira intensa, né? Sim, sim. De não conseguir olhar tanto.
para o futuro de uma maneira tão longa, né? É tão Sim. interessante isso. Agora, agora, diante, como você falou, de um cenário, né, pandêmico, Uhum. aonde eu sou e proibido de me relacionar fisicamente, né? Sim, e os adolescentes assim foram privados de festas juninas, de festa de formatura, de campeonatos na escola. Então, aquela vida social que é tão necessária para o adolescente criar recursos emocionais e se desenvolver para poder caminhar para a vida adulta, ele não tem. Uhum. Então, o que ele tem é o celular, é o computador, é o videogame, essas formas de aproximação com as pessoas, mas ainda assim falta, né? Ah, Então, falta muito porque essa vivência é extremamente importante e o que eu acho que alivia um pouco isso é essa aproximação com a família, né? uhum. Essa aproximação com os pais, esse olhar mais delicado mesmo do que está acontecendo, os pais se aproximarem desse adolescente para perguntar como é que tá, tá tudo bem, falar um pouco da rotina, engajar esse adolescente também na rotina da casa, porque tudo mudou. É como eu disse no começo, a rotina mudou. Não dá para a gente querer manter o mesmo padrão como antes. Todo mundo tem que se flexibilizar um pouco, né? Porque é uma história Uhum. nova para todos, né? Então, eu vi muitas falas assim, ai, tá difícil, porque eu tô trabalhando, minha mulher tá trabalhando, e minha filha, que eu não queria que ficasse tanto no celular, agora a gente está disponibilizando o celular, porque é o jeito que a gente consegue trabalhar. Uhum. Então, é muito louco isso, porque antes a internet era a grande vilã da história, agora só temos a rede social, né? E como Exato. lidar com isso para dosar isso, porque a escola só é através da rede social, mas ao mesmo tempo o lazer também, mas não só ficar nisso, né? Exato. Eu acho que esse é o grande desafio, como você trouxe, Uhum. e não tem a fórmula, né? Sim, não tem. Porque filho não vem com bula, né? Com livrinho de regras. Sim. Eu E uma. digo que somos individualizados, né? Seres únicos, né? Por mais que os filhos pareçam com a gente e se criem muitas expectativas em relação aos nossos filhos, é importante que cada um tem a sua configuração, né? Cada um ser único e acolher e entender que um tem habilidade para o futebol. Às vezes o pai é um super jogador de futebol e o filho gosta de jogar xadrez. E Uhum, tudo bem também, né? Então vamos exato. conhecer o xadrez e você conhece a minha história do meu futebol, né? Então, mas Uhum. não é uma coisa fácil de se fazer, porque quando se frustram expectativas, né? Mesmo com os adultos, porque eu digo, lidar com frustrações para os adultos é uma coisa difícil, que dirá para os adolescentes, né? Exato. E é importante, né? Assim, a frustração, não a questão da expectativa, porque essa tá no nosso, vamos dizer assim, tá na família, né? Nos Sim. pais. Uhum. Nessa situação específica que você está trazendo. Mas é lógico, quando a gente se frustra por N questões do dia a dia e a gente percebe que a gente consegue enfrentar, consegue dar conta daquele recado e Sim. ressignificar, isso é muito Uhum. legal também, porque isso vai me Sim. mostrando, enquanto Uhum. pessoa, que eu tenho Eu tô recurso para isso, eu tenho Sim. habilidade, né? Sim. O que eu sinto também, Cris, ouvindo, né, das coordenadoras, porque dentro da escola é um volume imenso de pessoas, né? Então, o que Uhum. eu escuto das coordenadoras consequentemente, elas escutam das famílias, é que realmente esse isolamento trouxe assim uma preocupação muito grande. Num primeiro momento, até os pais, do mesmo jeito que os adolescentes falaram, agora vai ser mais gostoso, né? Sim. No começo. Como se fossem férias, né? Os pais também se sentiram um pouco, vamos dizer assim, menos preocupados, achando que o filho ficando ali em casa, Isso. né, ele Uhum. estaria Mais seguro. Uhum. protegido, seguro, né? Sim, sim. E com o tempo, não foi isso que apareceu. Então, com o Uhum. tempo, é lógico, a internet não é segura para ninguém, né? A gente Sim. sabe disso, Uhum. mas com o tempo foi aparecendo também uma preocupação, porque esse isolamento do jovem,
esse isolamento físico, né? Porque ele pode estar Uhum. conectado, mas vamos falar desse distanciamento Sim, físico do sim, adolescente, isso é muito marcante, né? sim, Ele sim, sim, precisa desse contato. E eu sim, vi algumas coisas assim, os pais dizendo, meu filho não quer nem ligar a câmera na hora da aula, sim. né? Eu já vi histórias assim, o meu filho quer assistir aula deitado na cama. Não quer nem trocar de roupa e ficar deitado. Então entra não é nem um conselho, mas assim, o quanto a rotina é importante. Assim, sair da rotina em férias e final de semana é excelente. Quebrar a rotina é muito bom, mas não ter rotina não é saudável. Então, ter horário para acordar, para tomar um café da manhã, para fazer a refeição, uma organização da casa também, para esse adolescente sentir que, mesmo estando em casa, ele tem que cumprir algumas regras. Então, a rotina para o adolescente, ela traz foco, disciplina, é muito importante. Muito. Eu concordo com você. E a escola, nesse ponto, ela é uma aliada da família. Sim, com Né? A certeza. família pode Sim. olhar para a escola e como uma aliada, porque eu sei que às vezes é difícil, né, para os pais manterem Uhum. os combinados, porque o adolescente, quando ele vem com toda essa energia, né, e essa alteração de humor, que é Sim, comum, a gente sabe, não é um problema, é comum, sim, às sim, vezes é difícil lidar, porque eles ficam bravos, eles batem de frente, né? sim. Então, quando é uma questão só para o pai ou para a mãe ter que assumir esse lugar, deve ser muito difícil. Mas, na medida em que ele tem o compromisso, a escola como aliado, né? Outras Uhum. situações que de repente podem ser incluídas, deve dar um pouco, um certo alívio no sentido, eu não estou sozinho, né? Sim, inclusive a escola é aliada em todos os sentidos, porque ela já deixou de ser só o lugar de aprendizagem, né? Porque o professor liga a câmera, ele pergunta se ele percebe que o aluno está triste, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, né? Então, quantas vezes eu já fui até a escola para conversar com coordenadoras por conta de pacientes, e assim, eu fui extremamente bem recebida e esse contato somou demais, e a coordenadora adorou também. Então, eu acho que Uhum. todo mundo de mãos dadas, a escola, os pais, né, e os jovens, é o melhor cenário, porque todo mundo se apoia. Para quebrar aquela ideia de que quando a coordenadora chama para falar do filho é bronca, né? O Sim. meu filho fez alguma coisa errada. Não, não, né? É ao contrário, é para a gente tentar ressignificar alguma ideia, alguma situação que não tá boa, ou para entender o Uhum. cenário familiar, porque às vezes alguém da família está passando por uma circunstância e o filho reflete na escola. A escola é um grande termômetro, né? De Sim. desempenho, de questões emocionais. Então, a escola é uma aliada em todos os sentidos, porque se tem alguma questão, a escola vai ser um bom termômetro ali, né? Ainda Com mais com os certeza. aplicativos agora, que a escola tem de presença, de controle de entrega de trabalhos. Então, assim, isso Uhum. tudo para aproximar, né? Eu brinco Uhum. que quando o paciente fala assim, meu pai fica me monitorando, eu falo, então, ele está te acompanhando, né? Porque é um Uhum. interesse, né? É um carinho, porque Isso. eu sempre falava para minhas filhas assim, quando você briga ou quando você coloca limite, o limite é amor. Porque quem não liga, não coloca limite, não te ama. Porque os limites vêm para te mostrar o certo e o errado, o melhor caminho, uma orientação, e a pessoa sem essa orientação, ela fica perdida, né? Com, Então, eu sempre falei, o limite e a disciplina é muito amor, né? com certeza. E acho que a escola essa aliada nesse sentido que você está trazendo. E eu tive uma oportunidade de conversar com os pais. Fiz aí um ciclo de conversas online com pais. Uhum, Bem dessa faixa etária, assim, né? Do oitavo ano até o terceiro do ensino médio. uhum, E eu quis trazer essa ideia mesmo, né? Da escola, porque eu sei, dá medo, né? Porque agora nós uhum, estamos vivendo aquela fase do retorno, né? O semipresencial. Então, isso dá sim, muito medo para as uhum, famílias. Mas eu incentivando, sabe, os pais nesse uhum, movimento, porque eu dizia assim: o professor e os coordenadores, eles desenvolvem uma habilidade visual
que é incrível, assim, você, porque Uhum. você está em contato com aqueles estudantes todos os dias, né? Então, é Uhum. muito comum eu bater o olho e falar, já aconteceu alguma coisa? Uhum. Isso. Né? E está com seus olhinhos, o que que foi? Uhum. Né? Porque esse, a gente já vai aprendendo a ler, né? O Sim, sim. corpo, os Uhum. movimentos, os gestos. Então, eu Sim, dizia para sim. os pais, se as escolas estão correndo atrás de todo esse cuidado, no sentido da proteção, né? Se Uhum. você não tem ninguém de grande risco na família, porque, lógico, ninguém vai colocar um Sim. parente com um problema sério. Incentive o seu filho a voltar para a escola. Porque Uhum. o que estava Sim. acontecendo com muitos adolescentes é, mesmo agora com a abertura, não querer ir. Porque ter Sim. que retornar para a escola é sair daquela zona de conforto que ficou em Sim. casa e ter que enfrentar os desafios dos Uhum. relacionamentos. Que a gente Sim. sabe que é um grande desafio nessa faixa etária, É né? sair da zona de conforto de novo, né? E gera muita ansiedade, né? Muito. Porque perdeu-se essa convivência. Então, aí entra naquela questão da adolescência, da questão do corpo, das mudanças físicas. Ai, na pandemia eu engordei, que é o que eu escuto. Ai, mudou. Porque, assim, houveram mudanças de humor, de padrão de sono, de hábito alimentar, agressividade muitas vezes, ansiedade. Então, todas essas mudanças aconteceram durante esse período. E agora voltar é um outro desafio. E eu escutei também assim: eu quero muito voltar, mas da minha turma ninguém quer voltar. Então, uma frustração Uhum. nesse sentido, que aí só 5 quiseram voltar. Então, aí não vai rolar. Então, ele não volta. Então, tá todo mundo assim, o que se deseja fazer, Uhum. né? Com Muitos certeza. querem e outros têm medo também. Com certeza. Ó, o pessoal aqui participou quando a gente estava falando das rotinas. Então, a Lívia está Uhum. dizendo, é difícil demais fazer com que eles cumpram uma rotina, né? Imagino. A Sim, Denise está dizendo, rotina é é. tudo de bom. E a Paty está dizendo, a rotina é fundamental. A Paty é a sua irmã, né? É, É, Paty, eu lembro de é você. a Nem vou troca. falar que você era muito criança, adolescente, que não vão contar de novo, vão saber qual é a nossa idade. Vão saber a minha diferença de idade para ela, né? Então aí vai me queimar. Não, não, imagina, a Paty nem sabe do que a gente tá falando. Verdade. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas é muito importante isso, sabe, Cris? Eu falei para os pais, os professores ajudam, né? Porque Uhum, eles, quando eles percebem algo que às vezes a gente na rotina da nossa casa a gente não consegue, uhum, escute isso sem o peso. Eu sei que não é sim. fácil, né? Porque é o que você falou, a gente tem tanta expectativa em relação aos Uhum, filhos, né? E isso é uma coisa também sim. que eu trabalho muito com as orientadoras. Eu digo, a gente precisa chamar os pais para falar de coisas boas, né? Porque a escola também, por Uhum, muitos anos, só chamava um pai na escola para falar seu filho não isso, seu filho não aquilo. Isso é muito sim, sim. pesado também, né? Uhum, Mas sim. o professor ele acaba tendo um olhar também que é coletivo, né? E que fica naquela linha do comum. Então, Uhum, quando alguma coisa preocupa, quando alguma coisa sai desse comum, né? É o alerta. Então, sim. assim, puxa, escuta aquilo acolhe. Uhum, Por que será que o isso. professor está dizendo que pode ter algo acontecendo com meu filho? Né? Não quer dizer Uhum, que sim. está. É uma Sim. percepção. Uhum. Mas é Vamos uma olhar, né? oportunidade, né? Sim, uma oportunidade de olhar, o olhar de uma outra pessoa que tem uma convivência com seu filho no ambiente social. Porque o filho dentro de casa, muitas vezes ele se comporta de uma maneira e na sociedade, no grupo, né, na sala de aula, ele tem um outro desempenho. Então esse olhar é muito importante, né? Agrega Uhum, muito. Então às vezes, muito. ele é muito quietinho e chega na sala de aula, ele se transforma. Ou ao contrário, ele é muito comunicativo em casa e na sala de aula ele é muito envergonhado. Então ali ele vai se somar, né, essa informação. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante
porque as pessoas esquecem dessa função da escola, né? Que é Uhum. viver um pouco das coisas que acontecem na sociedade, né? Sim, Ó, com a Karina está certeza. dizendo, é uma oportunidade de reconhecer o problema desde o começo. Sim, com Quando certeza. há um problema. Sim, sim. É uma dica, né? Olha, dá uma olhada nisso, né, para ver como tá, né? Como tá se desenvolvendo, se é ou se não é, né? Às vezes os Uhum. pais também têm a vida corrida, a gente entende que tem problemas, questões de cada um, enfim. Então, voltando um pouquinho, Ana, uma coisa que é É. interessante, alguém colocou assim, ah, é difícil manter uma rotina. Eu concordo. Mas essa rotina que eu estava dizendo não é uma coisa imposta. É de repente sentar e dizer, olha, temos 5 dias na semana. Você pode contribuir com o quê? Ah, lavar a louça do almoço? Ah, fazer uma salada, esquentar ou arrumar o seu quarto? Enfim, dentro da disponibilidade de cada um, acordar algo que eles se integrem ao ritmo da casa, né? Uhum. É uma união mesmo, é uma parceria. A ideia é essa, não de impor, porque a gente sabe que o adolescente é resistente, não quer fazer nada, mas seria mesmo uma atitude participativa, né? Para Sim. trazer mais para perto, né? Porque as melhores conversas com o adolescente, a gente sabe que não é quando você vai e busca uma DR, mas às vezes é lavando uma louça, levando um cachorro para passear, né? Naquele Nossa, momento que está sentado ali do nada, né? Fazendo alguma coisa diferente, onde você vai ali aos pouquinhos, comendo pelas beiradas. perfeito. Eu tenho dois universos. Eu tenho um que fala, 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 fala tudo, que tem hora que eu falo já deu. E eu tenho um que não fala nada. Que quando Uhum. fala, aí você fala, não, agora eu sento e paro qualquer coisa, porque eu quero aproveitar essa oportunidade. Sim. E é Pra- isso que você falou. Não é na Uhum. hora do vamos conversar, porque na hora do vamos Sim. conversar, muitas vezes esse jovem, né? Isso é Uhum. para sempre, né? Ele Sim. escuta e ou concorda com você, ou não concorda, ou tá bom, né? Uhum. Mas quando você tá numa situação, né, diferente, e aí eu penso, no meu caso, que ajuda muito é a refeição. Esse Sim. momento da refeição é um momento legal, né? Hoje em dia Uhum. a gente tem poucas oportunidades por conta do trabalho, da rotina deles, mas quando a gente tem uma oportunidade né, a mesa, né? A Uhum. mesa já faz esse movimento, né? De Sim. bate-papo. Traz uma leveza, né, para a situação, porque o adolescente, quando você chega e diz assim, vamos conversar, ele já se fecha. Uhum, Alguma coisa eu fiz de errado, alguma bronca, alguma coisa vai acontecer, né? sim. Então, eu acho que é isso aí, é na hora da mesa, aquela oportunidade em que está aberto para conversar, para perguntar como é que tá, porque aquela história, tô dentro do quarto e tô só na internet estudando, fazendo alguma coisa, não é segurança, né? Sim. Saber com quem ele está conversando, o que que ele anda fazendo, como é que tá a vida, Uhum. quais as amizades, fez amigos novos, aconteceu alguma coisa diferente. Então é isso. Esse olhar mais de perto, mesmo quem está por perto, né? Com Porque a internet é isso, é a liberdade de você transitar por vários lugares, né? Sim, perfeito. E a gente também acompanhou, né, Cris, em função da questão do distanciamento, o quanto, não só os adultos, mas o quanto a quantidade de jovens e adolescentes que adoeceram mesmo Sim, nesse sim, período, sim, né? sim, sim, Então, isso é importante a gente também trazer sim. para as pessoas refletirem. Inclusive, eu estava vendo um estudo do Oswaldo Cruz, da Fiocruz, com 9 mil jovens, foi feito ano passado, né? Analisou. E aí, o que se percebeu? Que a maioria relatou transtorno de humor, uma oscilação grande de humor, e nos hábitos alimentares, que hábitos não saudáveis, né? E quase 50% relataram nervosismo e preocupação, a Olha, maioria. Né? E muitas vezes achar, eles são jovens, eles não têm tanta preocupação, eles são mais relaxados. Não, é o que você está dizendo. E tem o vestibular junto, tem toda aquela rede de amigos que não tem mais. Agora a volta é outro desafio, né?
Porque Uhum. existe o medo também, porque a gente não pode deixar de considerar que alguns tiveram perdas na família, né? Sim. Então, a morte não é só no Jornal Nacional, na televisão, chegou mais perto, amigos, familiares. Então, alguns adoeceram, mas se recuperaram, mas aí é o medo maior. E aí, como cada um lidou com essa situação, né? Então, por exemplo, o jovem que já tinha muita ansiedade, imagina alguém que tem transtorno obsessivo compulsivo, aí agora tendo que passar álcool e limpar tudo o tempo todo. Então, isso Uhum. também é algo que agravou, né? A pessoa pode ter ficado com mais ansiedade. Então, o que eu digo é, se os pais perceberem uma mudança de humor significativa, não aquela mudança que a gente sabe que todo mundo um dia está mais alegre ou mais triste, uma mudança de humor significativa, uma mudança no padrão do sono. Ah, eu não dormi bem. Você percebe o adolescente 3 horas da manhã mexendo no celular ou com aquela insônia, né? É uma Uhum. mudança no hábito alimentar, ou comendo muito ou não comendo, né? Porque tem esses dois extremos. Tudo que é no desequilíbrio é ruim, né? Uhum. Uma agressividade, uma ansiedade maior para fazer atividades que já fazia, fica um alerta. Não significa já uma doença, mas esse cenário pode ser um gatilho para Isso. algum transtorno emocional que pode sim aparecer na adolescência, que a gente sabe que muitos transtornos podem acontecer na adolescência, tais como Sim. síndrome do pânico, depressão, ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos, enfim, alguns transtornos da ansiedade. Uhum. Então, é um olhar cuidadoso para perceber se algo está no desequilíbrio. É o que eu falo, tem que ter o meio termo, nada demais, né? Nada exagerado. Não significa que, ai, não dormiu bem 2 noites. Não, meu filho já tem um problema. Não, né? Mas é um olhar mais atencioso nessa situação. Perfeito, Cris, porque e se isso for observado, né? Busque ajuda, porque as Sim, pessoas estão aí para isso, né? sim, sim, Os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, é nossa sim, função, né? sim. Poder acompanhar e ajudar. Olha, deixa eu só ver aqui. A Karina traz até uma pergunta. Ela diz, ela traz uma coisa importante que é do cutting, né? Daquele movimento de corte Uhum. para alívio. Sim. Então, ela Quando o está adolescente dizendo muitas. como ajudar uma jovem que se corta para aliviar a dor que ela sente. E pelo um exemplo que ela está dando, que isso ocorre desde os 15 anos. Sim. Então, o cutting é uma situação onde o adolescente ele não consegue exteriorizar muitas vezes a dor que ele sente interna, angústias, sentimentos, perdas, frustrações, coisas mal resolvidas, e ele acaba colocando a dor física para superar a dor emocional, né? Então, se isso ocorre desde os 15, eu não sei que idade está, muito provavelmente seria interessante que esse jovem fosse a um terapeuta, para tentar buscar uma ajuda, Uhum. porque para ele lidar com esses sentimentos, porque eu sempre falo assim, a ansiedade não falada, ela não deixa de existir. O medo não falado, ele não deixa de existir. Então, todas as dores que nós temos guardadas, elas podem não ser exteriorizadas, mas elas estão ali. Então, elas precisam ser Sim, cuidadas, né? com Então, é certeza. isso. Perfeito, Cris, porque ela não sai, às vezes, pela fala, mas ela aparece, né? Então, esse Sim. movimento dos pequenos cortes em regiões que Uhum. eles tentam esconder, né? Ou Sim. se eu vou como muito, depois eu preciso vomitar, se eu preciso entrar nesse movimento repetitivo, né? Sim. Ou de Sim. contagem, enfim, são Sim. formas é, que isso sai. Sim, sim. Na realidade seria uma forma de lidar com essa dor, mas uma forma que se prejudica, que ele está se prejudicando. Então Hum, é essa busca da ajuda. E muitas vezes é o que você falou, são em regiões escondidas, porque ela não quer dividir essa dor com ninguém, não quer transparecer essa dor, e uhum, ela acaba vivendo isso durante muitos anos. Então é ajuda, né? É isso. buscar uma ajuda para entender o que está acontecendo. Sim, e a gente sabe que o processo terapêutico,
em alguns momentos ele é exigente, né? Porque a gente Uhum. tem que se deparar com aquilo que nos machuca, aquilo que dói, na verdade, mas a longo prazo, o resultado é do alívio, é da busca do Sim, equilíbrio, sim, né? sim. Esse Porque autoconhecimento. nós somos a somatória de tudo que a gente viveu, né? De bom e de ruim, de todas as experiências, né? Então, reorganizar isso tudo numa terapia, né? Numa análise, eu digo que é um presente, Isso. porque acomodar todas as dores, todos os ganhos e perdas que todo mundo vive, né? Hum. Então, é uma oportunidade. Uma oportunidade. É um grande privilégio, né? Poder olhar para Uhum, si mesmo e cada vez mais identificar como você é, as suas questões, aquilo que você sim, não gosta, está na sua mão de sim, transformar, né? sim, Aquilo sim, que você gosta também está na sua mão de potencializar e de viver aquilo sim, empoderado no sentido do orgulho. Olha que legal, isso eu, sim. né? Então, a De gente sabe o ressignificar, quanto né, Ana? isso. Ressignificar as dores, né? Porque as dores estão ali. Agora, eu brinco às vezes com os pacientes e falo assim: olha, a vida vai te dar vários limões. Nada contra a fruta, porque eu adoro limão. Mas a vida vai te dar vários limões e você vai ver o que você vai fazer com eles. Você vai fazer uma caipirinha, um bolo, um suco, ou você vai ficar carregando limão até ele estragar. Então, o que Uhum, você vai fazer com o que a vida te deu, né? Aí é uma escolha sua. Com isso, ajuda, se preciso for, se não, ok, né? Mas se precisar, exato. por que sofrer, né? Com certeza. O mesmo eu Uhum. falo quando as pessoas às vezes vão buscar, precisam buscar uma ajuda além da terapia, né? Uma ajuda Uhum. medicamentosa, o que às vezes Sim, é muito visto ainda com preconceito, né? sim, Ah, mas eu vou tomar um antidepressivo, ah, mas eu vou. É uma ajuda, né? Que em sim, determinado sim, momento aquilo vai te dar um apoio, né? Até a hora que você conseguir lidar com aquilo, né, cara a cara, vamos dizer assim, e que você sim, consiga, ou, enfim, buscar aquilo que é melhor para você, né? sim. Mas eu tenho percebido que hoje, com a situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão recorrendo mais ao psiquiatra, sim, e buscando remédios, principalmente para ansiedade. E aí não importa a idade. Porque quando o sofrimento chega, você não Hum, consegue trabalhar, você não consegue realizar as suas atividades com equilíbrio, com tranquilidade, ou criando conflitos até em casa, uhum. porque a pessoa é em desequilíbrio, né? E aí é hora de buscar uma ajuda. É aquela história, o remédio certo, na dose certa, na hora certa, né? Com certeza, com certeza. Cris, você sabe quanto tempo a gente está conversando? Quanto? 40 minutos? Já? Meu Já. Deus! É sempre assim, nunca ninguém. Não, mas quase uma hora, Ana, é muito tempo. Ah, você não sabe o que que é isso. Dá um friozinho na barriga, mas vai, né? Vai com friozinho mesmo. Mas vai com medo. Igual eu falo com a minha filha, vai com medo, mas vai. Isso aí o medo passa logo, a gente não quer parar mais, a gente quer ficar sempre. Ai, é verdade. Legal. Uma coisa que é importante também, que eu acho, Uhum. é falar da internet, que mesmo agora sendo o único meio de comunicação, que ela mesmo assim tem que ser dosada, né? Eu acho que com critério aí. Sim. Trazer, eu acho que mais para perto, de repente lançar a mão de jogos de tabuleiro, jogos de carta com a família, criar uma ação. Vamos, sábado à noite, vamos fazer uma coisa diferente, vamos incluir o filho, mostrar alguma coisa que você fazia na sua infância, algum tipo de brincadeira, coisas antigas que até Uhum. para eles é muito interessante, eles se divertem muito, para sair um pouco desse cenário, né, de só a internet. Porque eu escuto também eles dizendo, eu escutei assim de um adolescente, eu gostava de fazer live com meus amigos no começo da pandemia. Agora eu tô cansada, porque eu tenho tanta aula Online? online, e aí mais. Então me cansa, não é que eu não quero estar com meus amigos, mas é o mesmo modelo. A sensação é que os dias não estão passando, é sempre o mesmo dia, porque é igual, né? Sim. Então é essa oportunidade de criar alguma coisa diferente, fazer em conjunto. O que eu fiz de biscoitinho no começo da pandemia com as meninas, Ótimo. até biscoito para o cachorro a gente fez, viu? Aham.
é isso mesmo, né? Para poder passar o tempo, né? Claro. Ô, Cris, você trouxe uma coisa interessante e eu lembrei. As meninas são gêmeas, né? São E gêmeas. você falou de expectativas e a minha irmã está acompanhando a gente aqui. Minha irmã tem gêmeos também. Essa é uma questão também, né, importante da Sim, adolescência, dos pais, não só da sim. adolescência, de toda a vida desses irmãos, né? Mas eu acho Uhum. que é uma coisa importante essa coisa de respeitar o jeito de cada um, né? Sim, sim. É, a individualidade de cada um, né? O momento de cada um, tentar não cobrar, não é fácil, porque eu, no caso, a gente passou por isso, tinha uma demanda fora, externa, porque se uma fazia, a outra tinha que fazer. Então, quando mandava, as pessoas falavam, ela não anda, mas ela não anda por quê? Como se fosse uma falha. E aí eu ia Uhum, dizendo, ó, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Inclusive, elas fazem a mesma faculdade, né? Não a mesma faculdade, o mesmo curso, mas foi uma coisa que aconteceu, né? uhum. Lugares completamente diferentes, uma saiu fora de casa, mora em outra cidade, a outra continua em casa, e essa separação que ocorreu só na faculdade, porque elas estudaram juntas todo o tempo, Uhum, foi doída, mas ao mesmo tempo foi uma grande evolução, né? De sim. maturidade, de ressignificação da amizade delas. E dessa coisa do gemelar também é bom junto, mas é muito bom separado. Deu oportunidade para ambas voarem seus sonhos, né? Sim. Suas aventuras e conhecer amigos, enfim, fazer a sua própria história, né? E aí eu Com brinco e digo assim: uma foi para Londrina, a outra em São Paulo, e vão juntar as informações e as experiências e depois seguem. Tem a vida toda, né? Para ficarem aí juntinhas. Exatamente, porque eu acho que isso é uma das questões também importantes, desse espaço que a gente pode dar para o filho Uhum. adolescente começar a fazer Sim, descobertas, e podem ser descobertas que não precisam ser eternas, né? Porque às vezes tem essa sim, expectativa, né? Ah, fez tal coisa, escolheu aquilo lá, quer fazer tal esporte não consegue escolher o que quer fazer, então, mas cada um é de um sim, jeito, né? De sim. repente, tem quem precisa experimentar mais. Sim, inclusive não precisa ser gêmeos, né? Com filhos mesmo, de idades diferentes, há essa cobrança. Ah, ele fez isso e o outro não fez, o outro não quis estudar tal coisa, enfim. E aí existe esse comparativo, né? Mas estando tudo certo em casa, eu acho que aí a coisa vai, né? Porque tem que estar tudo ok dentro de você, porque o mundo sempre vai te questionar, sempre vai comparar, sempre vai cobrar. E aí é aquela segurança interna que você Uhum, vai dizer, filho, tá tudo bem, né? É o que eu falo, que a melhor ferramenta do pai é o amor e o diálogo, com né? E certeza. aí, com isso, com essas duas coisas, você consegue ir para qualquer lugar, né? Com certeza, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que a gente poderia, que a gente vai ter que daqui a pouco caminhar. A gente tem uns 5 minutos ainda, dá para a gente conversar bastante, mas eu acho que a Uhum, gente podia pensar e ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a pensar assim, como é que a gente poderia ajudar esse jovem a superar ou uhum. viver esse momento de uma maneira mais tranquila, por exemplo, esse enfrentamento, né? Agora as vacinas avançaram, todos os professores estão sendo vacinados, então é bem Sim, provável, se Deus a coisa é muito quiser, boa. né, Sim, que em breve as escolas possam começar a receber um número maior de estudantes, eles possam voltar, né, retornar a vida retornar. deles de antes, né? Eu Exato. digo assim, Ana, que o olhar dessa pandemia também é muito refletido através dos pais. Então, se os pais ficaram muito amedrontados e muito preocupados, isso se reflete na postura dos filhos. Então, assim, notícias demais em excesso acabou trazendo mais ansiedade. Então, eu digo assim, é um dia de cada vez, né? A vacina está chegando, os cuidados permanecem, máscara, álcool e não se enfiar em aglomeração, ter que se cuidar, mas
a gente tem que voltar à vida, porque a vida é saudável, né? A gente não pode ficar isolado o tempo todo. Já está mais do Uhum. que provado o quanto esse isolamento judia, machuca, né? Então, eu acho que é um dia de cada vez, se certificar de que os professores já estão vacinados, muitos pais também, por conta da profissão, da idade também, estão se vacinando. Isso é uma grande fonte de segurança, porque, por exemplo, minha filha voltou para a faculdade, para a clínica, mas quando eu e meu marido nos vacinamos, ela disse assim, mãe, eu ainda não tomei, mas eu me sinto mais tranquila, porque eu sei que vocês dois já estão mais seguros. Então, ela pôde Uhum. também voar, porque é outra coisa que estava também Sim. incomodando. Estava doendo não ter a prática, porque a área delas é a área da saúde, é prática, mas ao mesmo Uhum. tempo a preocupação com a família, com os avós. Então, quando cada um foi vacinando, foi uma vitória, né? Sim. Não que não se pegue, né? Não é que a gente está 100% protegido, é Não. importante falar, os riscos continuam, mas a gente tem a certeza de que a gente está muito melhor do que o ano passado. Sim. Porque há uma esperança, né? Teve Sim, momentos do ano passado que não tinha nem a possibilidade, ainda estavam sim, estudando as vacinas, ou seja, tudo sim, isso vai nos dando um alívio de que, não, nós estamos, nesse caminho, né? Aos sim, poucos sim, a gente vai chegar lá, né? E é esse sim, movimento, a sim, Denise está até colocando, se Deus quiser, rezando pelo retorno dos alunos, né? De todos os alunos, sim. porque eu E eu acho tenho que certeza é que as isso. escolas, por exemplo, quando for o retorno, tem muitos que não conhecem a sala toda, né? Tem pessoal que entrou para o vestibular e não teve aquela recepção dos bichos, não viveu isso, né? Então, vai haver uma ação aí de encontro, mesmo que seja de acordo com as regras novas, né, do que estamos vivendo, mas vai acontecer aos poucos, metade da Uhum, sala que seja. Mas assim, eu vivi isso com as meninas, que elas ficaram o uhum, ano parado e aí voltaram. Então, o primeiro momento dá medo, mas aí você vai, você chega de perto e você vê que estão sendo tomados os cuidados, a faculdade está cuidando dos alunos também, cuidando dos pacientes, e aí você vai também se acomodando e se adaptando. O início é difícil, gera ansiedade, mas aí é aquela união, aquela parceria da família com a escola e incentivar, porque a vida tem que continuar, em algum momento a gente vai ter que voltar, né? exatamente. E é isso mesmo. E a vida ela tá aí, né? Ela não parou, Sim, né? A sim, não rotina parou. mudou, as Uhum, questões se transformaram, mas continuou. Então é o que você falou. Muitas coisas não foram vividas, mas foram uhum. vividas outras, né? Sim, Que é o que sim, você disse, você trouxe o exemplo. Puxa, se não tivesse acontecido isso, nós não teríamos feito tantos biscoitos, né? sim, Descobriram o prazer de cozinhar juntas. sim, E sim, outras coisas, né? Pessoas que a gente escuta. Comecei a tocar um instrumento. Família. sim. Eu soube de uma família muito interessante que eles começaram. Uma família me falou de aula de pintura para a Uhum. família, porque a Que arte legal. também é bem legal, né? A arte ajuda você a lidar com as emoções. Então, aula de Sim. pintura para a família. E outra família que pôs a questão da atividade física online, né? A academia Isso, online, personal mas era para training para todo mundo fazer família. junto. Achei Isso. legal, muito legal. Deve ter uma família que vai para uma praça que é em frente à casa, aí reúne a família toda e vai fazer com personal, só a família. E aí Uhum, um dos membros fica num dia da semana responsável para cuidar dos filhos. Então você vê que as pessoas foram se adaptando, né? Muitas sim. pessoas do meu condomínio, por exemplo, resolveram fazer bolo para vender. Então as pessoas estão descobrindo habilidades. Inclusive eu brinco e falo assim, às vezes para os pais: olha, sabe aquele bolo da vovó que a vovó fazia e não dá para ir na casa da vovó toda hora comer? Pega a receita da vovó, pega o filho e fala: vamos fazer aquele bolo que você ama com a receita da vovó? Coloca a vovó online ali e vamos curtir todo mundo e fazer. Então são momentos que também vão ficar na memória de momentos especiais, né? Aquela bacia de pipoca, todo mundo assistindo uma série que não tinha o que fazer. Vamos aonde? Vamos ficar em casa. Vou me Uhum. arrumar para ficar em casa, né? Vamos passar um batom, porque em Isso. casa pode passar batom, porque para sair na rua tem que ser de máscara. A máscara arranca o batom, né? Que isso que é legal, né, Cris? Tem aula Sim, online, então você vai levantar, você vai pôr uma roupa, você vai isso. escovar o dente, você vai tomar café, você vai assistir a aula online.
né? Isso é Sim. legal também. E outra Eu coisa passei que eu, perfume para live, lógico. lógico, aqui tô toda make. Também passei perfume, lógico. E você sabe que outra coisa que eu pensei é essa coisa de essa geração, né, que hoje é adolescente, já nasceu com as famílias tendo tecnologia. Então, um dia também que é legal, que eu fico pensando, é abrir o baú de fotos, assistir Sim, os filmes de quando eles eram crianças, porque essa geração tem coisas filmadas, né? sim, Os pais sim, com fizeram certeza. muitos filmes. Então, isso aproxima, isso faz o adolescente que às vezes acha que está distanciado do pai e da Uhum, mãe, olhar em sim, situações que ele era tão pequeno e que ele pode sentir o amor ali, o carinho, sim. né? Eu acho Aquela tão legal. história, né? Aquela história da família. Minha avó fazia isso, ou me contava aquilo, ou mostrar um álbum de foto, o álbum de casamento mesmo. Eles se divertem, porque tiram muito sarro, né, do que a gente Que era viveu. muito chique, né? Mas tudo é válido, é o reconhecimento, é a origem, né? É É a você saber da origem. sua história. Isso é muito importante, seja ela qual for, né? É É. você mergulhar para a sua história e se aproximar da família. Perfeito, Saber eu o acho que o que. vovô fez, o que o vovô fazia, né? Como o vovô e a Uhum. vovó se conheceram, enfim. Então, tudo isso, eu acho que é aquela história. Você pode ver um copo na metade, você dizer que ele está vazio, ou que você ainda tem metade do copo. Então, só se queixar e só olhar com esse olhar entristecido, óbvio que foi difícil e é difícil ainda, né? Mas a gente tentar ressignificar essa história e se aproximar da família e juntar força. Eu acho que é isso que vai fortalecer para conseguir seguir e daqui a pouco, se Deus quiser, todo mundo tá aí podendo se sentir um pouco mais livre, né? Perfeito. Cris, que delícia! Queria te Também agradecer gostei. muito, muito, muito. As suas palavras foram assim, muito acalentadoras para muitas pessoas. A forma como você trouxe, né? Deixando uma coisa que às vezes alguém pode estar vivendo aí tão dolorido, Sofrido, mas né? você trouxe assim de Uhum. uma maneira leve, né? Então, eu vou até falar pro pessoal aqui em cima, onde está lá o nosso nome. Tem o nome da Cris, que é o endereço dela do Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar muito à vontade de entrar lá no direct e perguntar para ela, né? Porque às vezes é isso, às Sim. vezes as pessoas ficam achando que pode ser muito dolorido, ou muito difícil, ou muito incômodo ter alguém para conversar, mas não é. Esses Uhum. dias eu soltei um vídeo que tá lá no YouTube, quem não assistiu, vai assistir lá no YouTube da mentoria, que é a criança e a fala dos adultos. E eu digo que criança não tem que acompanhar algumas falas de adulto, porque é a fala do adulto. E que às Sim. vezes os pais, se tem alguma coisa que está angustiando que eles precisam falar, eles precisam procurar um outro adulto para conversar. E não é uma criança Uhum. pequena. E aí, então, Sim. alguém, se está procurando algum adulto que quiser conversar, pode conversar com a Cris, que a Cris vai ouvir. Sim. Já estou unindo uma coisa com a outra. Tá Porque é certo. difícil, né? Às vezes as É, pessoas ficam muito muito. angustiadas e saem Sim. falando, e as crianças é muito doloroso, né? Mas Sim, com enfim, certeza. Todo mundo ficou muito amiga, carente. não Sim. é? Sim. Muito obrigada a você pelo convite, né? Por poder participar desse seu canal, dessa sua atividade aí nova e tão importante para De todos. pandemia. Você sempre vinculada à informação e à educação, como sempre, fazendo com muita qualidade e maestria. Parabéns. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada, Obrigada. obrigada, viu? Um beijo para Saudade. você. Quando Saudades. acabar isso, a Tchau. gente se encontra. Certeza. Tchau. Tchau, pessoal. Um Obrigada, abraço para obrigada. Obrigada, obrigada para todos. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.